Oi, professora. Gente, oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar a falar para o Israel que já vamos começar e eu vou colocar para gravar, tá? Clica aqui para ele, por favor. Tá, assim que vocês perceberem que começou a gravar, podem falar, tá certo? Já foi, professora, já está gravando. Aqui ainda não. Aqui ainda não, que eu ainda não coloquei. É que eu estou com as salas todas abertas, mas aqui ainda não. Mas tá o iconezinho aqui do lado. Agora sim, vai começar a gravar. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Dá para ver que vai começar a gravar. Em algum momento, ele está aí tirando. Professora Gracinete, aqui já tá com o iconezinho de que tá Começou gravando. a gravar, tá, gente? Bom trabalho a todos. Tá. Ok. Podemos começar, então. Podem começar. Então, vamos nós. Boa tarde a todas, todes e todos os presentes. Muito obrigada aos participantes, né? Sem vocês e as pesquisas, a gente não tem muito o que mostrar, né? Vamos lá, eu perdi uma tecla aqui e achei. Vamos lá. Então, cá estamos no primeiro Congresso Internacional do ELAI. Olá, tudo bem? Josiane, tudo bem? Está me ouvindo? Não, começar a gravar, né? Tá, vou colocar aqui para começar a gravar. Gente, a professora Gracinete está em todas as salas. Ela não está falando com a gente, eu vou avisar para ela fechar o microfone, viu? Posso recomeçar? Devo? Então, vamos lá, recomeçando. Cá estamos no primeiro Congresso Internacional do ELAI, Quanta Honra, cujo tema é Ensinos Transgressivos, Aprendizagens Solidárias, por uma Ecologia de Línguas, Literaturas e Linguagens. O congresso é feito pelo grupo de pesquisa ELAI, que significa Educação, Linguagens, Linguística Aplicada e Ensino, cuja líder é nossa querida professora Gracinete Albuquerque Oliveira. Bom, este é o Simpósio 11, cujo tema é Territorialidades, Olhares, Vivências e Saberes do Sul na e para plurinacionalidade. Bom, a ementa ficou lá no Padlet, mas eu vou fazer um resuminho dela. A linguística aplicada, cujo contexto é a atualidade, caminha junto aos processos de decolonização, buscando a ruptura com as formas de dominação por meio da linguagem, da política e da educação que têm sido impostas pelo norte global, pelos colonizadores. Quando falamos em igualdade, lembramos da Declaração da ONU. Todos são iguais. Entretanto, o que vemos aqui no Brasil é desigualdade.
E é nessa desigualdade que esse simpósio foi inspirado e tem pesquisas voltadas para os grupos minoritários que ainda sofrem o efeito da colonização. A ruptura é necessária e acreditamos na linguística aplicada e na educação, bem como nas pesquisas acerca da decolonização, como modos de romper com os padrões com que convivemos. Mais uma vez, o meu bem-vindos a todas, todes e todos. Bom, a gente vai começar com a pesquisa do Diego Fernando. Ele é doutorando em estudos linguísticos na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, sob a orientação do professor doutor Douglas Altamiro Consolo. Ele é professor de português como língua adicional e desenvolve pesquisas sobre avaliação do português como língua adicional em contexto de migrações interestatais. Né? Ele é vinculado à Universidade Estadual Paulista, Unesp, e ao campus do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, o IBILCI, aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Bom, a pesquisa dele, que lida com português para imigrantes, a gente já vê aí uma parte de grupo minoritário. Né? Então, eu gostaria de saber de você, Diego, como funciona o seu ensino, os resultados que você tem tido na pesquisa, o que te motiva a pesquisar e a continuar, né? Já que você é doutorando, você tem muito para contribuir para a linguística aplicada, para o cenário de pesquisas do Sul. A fala é toda sua. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Espero que estejam todos bem, onde estão. E é uma honra participar também aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da experiência e do conhecimento. E eu também gostaria, assim, estou aberto a sugestões, a críticas, e acho muito importante se vocês tiverem alguma contribuição, desde sugestão de leituras, eu estou muito aberto a dialogar com todos aqui. Bom, para começar, como a professora Rose introduziu, eu sou professor de português como língua adicional, eu trabalho de maneira online, eu trabalho especificamente com migrantes, migrantes e também membros de famílias transnacionais, que são normalmente oriundos do norte global, então de países da Europa e dos Estados Unidos. E a minha pesquisa sobre a avaliação, eu pesquisei a avaliação no mestrado, e eu percebi durante a minha pesquisa do mestrado que os estudos em avaliação, pelo menos aqui no Brasil, não tinham muito um foco, primeiro na avaliação do português, geralmente eles tinham muito centrados no exame CELP-BRAS, e não tinham foco nos impactos, nas questões sociais, né? E durante esses anos, então, depois que eu terminei o mestrado, eu resolvi fazer meu projeto relacionado ao português, para tratar da avaliação de línguas mais como uma dinâmica social, que exerce aí um controle sobre o acesso a territórios. E eu pude observar isso a partir da relação entre os meus alunos, que sempre sofriam avaliações da família, da comunidade brasileira, para que eles conseguissem ocupar esses territórios aí que são dominados e também ocupados pela família, né? Tanto no nível simbólico quanto no nível espacial. E quando eu percebi isso, eu também tive um olhar sobre os instrumentos de avaliação, e normalmente a gente divide no campo da avaliação em avaliação formativa, que é para a sala de aula, é uma falsa dicotomia, né? E também a avaliação que é de alto impacto, como o exame CELP-BRAS e o quadro comum europeu, que são grandes referências para as práticas de avaliação. E eu percebi que essas práticas, a orientação desses critérios avaliativos, eles são muito na direção de punir a presença do estrangeiro nos desempenhos linguísticos. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os documentos, até para o próprio documento do CELP-BRAS, que me deixa muito decepcionado, que é um instrumento avaliativo do Sul Global,
a gente vai ver que quanto mais há a presença de vocabulários, o que eles chamam de vocabulário, de estrutura e de pronúncia, que são de outras línguas, mais penalizado é o candidato. Então, a presença dessa estrangeiridade nos desempenhos linguísticos, mesmo que eles não afetem a proficiência, a gente pensa numa a definição tradicional de proficiência, né, que é poder desempenhar uma tarefa com sucesso, é até mesmo um pouquinho contraditório, porque todos nós temos um sotaque, né? Eu acho que a questão de uma língua também homogênea, né? São ideias que a gente superou há muito tempo, né? Então, são algumas questões que são desdobramentos do meu trabalho, que eu observei nesses instrumentos, então que eu resolvi trazer à discussão. Então, em grande resumo, eu diria que é isso. Eu caminho desde o mestrado até as discussões que eu pretendo propor aqui no doutorado. E eu agradeço o espaço. Gente, alguém gostaria de participar, comentando da pesquisa do Diego? Como ele mesmo falou, alguma sugestão de leitura, de pesquisa nesse campo que vocês tenham conhecimento? Posso? Queria fazer um comentário. Oi, Diego. Eu não tenho sugestão de leitura, não, para te dar, mas é um comentário que, ao ver seu trabalho, quando eu vi lá no Padlet, e agora, né, você falando, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, né, que eu vivi, não, que eu testemunhei, sobre essa questão da imposição da língua, da colonialidade, né, na imposição da língua. Você fala das relações internacionais, né, das relações de poder através desses exames de avaliação de língua estrangeira, mas dentro do nosso país, a questão de termos a língua, uma única língua como língua oficial num país de tantas nações, né? E nós aqui na Amazônia, isso é muito, muito, a gente acaba quase que cotidianamente vivenciando situações. Então, eu queria apenas trazer para você uma situação que eu testemunhei e que me chocou demais, muito embora a gente saiba da existência dessas coisas. Mas eu sou da Universidade Federal do Acre, sou professora, e existe um programa no Brasil do Ministério da Educação que chama-se Parfor. Eu não sei se você já ouviu falar, que é um programa emergencial de formação de professores, porque na nossa realidade brasileira nós temos muitos professores atuando sem uma graduação, principalmente nas periferias, nas zonas rurais, e aqui na Amazônia isso é muito patente. Então, existe esse programa no Brasil todo, mas ele é muito forte no Nordeste, no Norte, né? E a gente tem vários colegas aqui na UFAC que participam, porque a Universidade do Acre, Federal do Acre, ela é participante desse programa. E, às vezes, a gente vai dar alguma aula, e eu, por uma oportunidade, estava dando aula no município do interior, que há muitas populações indígenas, e na sala de aula, uma sala de aula com 57 pessoas, 35 eram indígenas, de 3 etnias diferentes. E a gente fala a aula em português, obviamente, todos ali falam português, mas eu gosto muito da questão indígena, como talvez você tenha visto pela minha apresentação. Eu estou falando demais, desculpa. Eu vou só resumir, né? Então, todos os indígenas, eu fiz amizade com eles, e o que eu fiquei sabendo é que eles eram avaliados. Havia professores, colegas meus da Universidade Federal do Acre, de outras disciplinas, que nas provas de avaliação do que estava sendo dado, tiravam pontos deles por erros de português.
Então, você veja, a pessoa está fazendo um curso numa segunda língua, o português é uma língua estrangeira para eles. A gente tem, acho que a professora Janice aqui, né, que fez um trabalho lá com os non-core, talvez para ela possa falar disso melhor do que eu, mas dentro do PAFOR, a gente está num programa de formação emergencial. Os professores que estão ali são professores indígenas, professores de escola rural, que falam português como segunda língua. E eles eram avaliados, subavaliados por erros de português nas suas provas de avaliação no curso da Universidade do Acre. Então, assim, só para dizer que a gente está tão distante de conseguir, né, melhorar essa situação, que é uma luta, uma batalha realmente, e parabenizo o seu trabalho, né, por trazer isso. Eu gostei muito de conhecer seu trabalho. Eu não sou da área de linguística, mas eu gostei muito. Desculpa se eu me estendi, mas eu queria trazer essa contribuição. Não, muitíssimo obrigado. Eu queria só fazer uma rápida tréplica. Eu participo de um grupo de pesquisa em avaliação e a gente organiza, eu acho que a cada 2 anos, o CEMAPLE, que é o Seminário de Estudos de Avaliação, e é um grupo que conta com os pesquisadores que ajudaram e ainda ajudam a manter o exame CELPE-BRAS aí da maneira que está. E é, assim, extremamente difícil dialogar com essas pessoas, porque elas falam de um lugar, de um poder institucional, que é como se eles fossem intocáveis, né? Então, são pessoas que, se vocês acessarem os documentos base do CELPE-BRAS, o nome está lá estampado, e tem toda aquela propaganda translinguística e pluricêntrica, mas que não aceita uma crítica, infelizmente, ou, enfim, estabelecer um diálogo, mas só um último comentário. Mas muito obrigado, Gisela, pelo seu comentário. Mais alguém? Diego, eu queria só te dar uma dica pequenina de leitura. Nem tem muito a ver com sua pesquisa, mas talvez complemente, te traga alguma informação adicional. Aqui na PUC, no grupo de pesquisa do qual eu sou membro, o grupo IUCAI, de onde vem a Gracinete também, tivemos uma jornalista que ela fez, jornalista e professora, né? Ela fez uma pesquisa sobre o preparo dos professores para ensinar o português aos refugiados. Ela trabalhou muito com haitianos e sírios, tá? Depois Mara Valk, eu vou deixar o nome dela para vocês, vou colocar aqui no chat, para você dar uma olhada. Perfeito, professora, muito obrigado. De nada. E então vamos dar prosseguimento. A próxima pesquisa é da Gisela de Andrade. É Brugnara ou Brunhara? Gisela? Bom, vamos deixar só a Gisela de Andrade. A Gisela é professora associada na Universidade Federal do Acre. Ela trabalha no Centro de Educação, Letras e Artes. Ela é doutora em Ciências pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na área de Projeto, Espaço e Cultura. A pesquisa dela, ela fala sobre corpos de resistência, a expressão dinâmica dos territórios nas paisagens multilocais amazônicas. Então, Gisela, fala para a gente um pouco, e eu penso assim, na arquitetura da educação, né? Eu não sei se eu estou enganada, né, pelo que eu li do seu resumo, mas vamos lá. O microfone é todo seu para você contar para a gente o que é e como é a sua pesquisa. Oi, Gisela.
é sua vez. Abra o seu microfone, por gentileza. Não te ouvimos, Gisela. Agora tá? Oh, agora sim. É porque Então, conte-nos sobre a sua pesquisa. minha conexão tinha caído e eu entrei pelo celular. Então, eu não ouvi a sua pergunta para mim. Se você puder responder, repetir sua pergunta, desculpa. Eu não ouvi a sua pergunta. Eu falei um pouquinho, né, do seu currículo, da sua atuação, né? Eu vou pedir. Pode falar. Eu vou sair aqui, entrar de novo, ver se melhora. Se aí puder pular para outra pessoa. Olha, certo? Eu te ouço bem. Eu acredito que o pessoal tá também. Muito ruim. Tá bom, tá bom. Então, vamos. Depois a gente retoma a pesquisa da Gisela. Vamos seguir, então, para a próxima. Jamile da Costa Dias. Ela é graduada em Letras Espanhol pela Universidade Federal do Acre. É especialista em ensino à distância 4.0 pela FAEL 2021. Ela também fez letras português na UFAC, se graduou agora em 2022 e já está mestranda no programa de pós-graduação de ensino de humanidade e linguagens. Bom, ela também participa do ELAI, né, como membro. E vamos lá, ela tem uma pesquisa excelente, que é o ensino de língua espanhola em contextos fronteiriços, os contratempos e a não obrigatoriedade do seu ensino no novo ensino médio nas escolas de Mâncio Lima, Acre. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouco, além da sua pesquisa, claro, mas, assim, o que eu penso na língua espanhola e no Brasil? Nós somos o único país da América Latina que não fala espanhol. Então, eu acredito que ensinar espanhol nesse contexto deve ser muito difícil. Então, para a sua opinião, vamos lá, estou fechando o meu mic, abra o seu. Certo, professora. Obrigada. Está me ouvindo bem? Sim? Boa tarde a todos que estão aqui presentes no nosso simpósio. Bom, a minha pesquisa é relacionada ao ensino de língua espanhola. Como a professora Rose mencionou, eu sou formada em língua espanhola pela Universidade Federal do Acre, e o que me motivou a pesquisar sobre o ensino de língua espanhola foi exatamente a minha experiência, a experiência que eu tive durante a minha graduação, e quando eu retornei, 2 anos depois, na verdade, 1 ano depois, foi mesmo na pandemia, que eu entrei como professora substituta do curso. Então, a partir do momento em que eu tive experiência, tanto como aluna de graduação como professora substituta, os contratempos e as adversidades que eu vivenciei na universidade nesses dois contextos me motivou a querer pesquisar sobre o ensino de língua espanhola. E como eu moro em Mâncio Lima, eu busquei trazer esse contexto do ensino de língua espanhola para a minha cidade, que faz fronteira com o Peru, né? Não tem uma rodovia, uma ponte que ligue de forma mais direta, né, Mâncio Lima a Peru, mas são países, no caso do Brasil, no caso de Mâncio Lima, dentro do Brasil, é próximo de Peru. E esses motivos, esse contexto fronteiriço, fez com que eu buscasse a tentar conhecer um pouco mais sobre essa realidade do ensino de língua espanhola no nosso município, né, que, como nós todos sabemos, com a reforma do ensino médio, né, em 2017, foi uma lei que foi promulgada em 2017, o ensino de língua espanhola ele passou a ser não obrigatório.
em alguns estados do Brasil. Mas aqui no nosso caso, no caso do estado do Acre, por conta de uma lei própria do estado, a língua espanhola continuou sendo obrigatória, exatamente por ser um estado de fronteira. Então, essas questões me motivaram a querer pesquisar sobre e a entender esse contexto dentro das escolas de ensino médio de Inácio Lima, né, que é uma pesquisa que está em andamento, né, uma pesquisa que eu comecei a fazer a geração de dados com os professores da rede básica, no caso, que trabalham no ensino médio, né, e estou aí na fase de desenvolvimento. De acordo com a sua pesquisa, relacionada à sua pesquisa, eu acredito que, como a senhora mesmo mencionou, o ensino de língua espanhola, ela é marginalizada exatamente por essa questão aqui no nosso estado e no Brasil, né, em relação ao ensino de língua inglesa, por exemplo, que é a língua em que é uma das línguas que se tornou obrigatória, né, em todo o nosso país, mas o espanhol não, sendo que o espanhol os países do contexto aqui da nossa América Latina, a maioria dos países falam língua espanhola. E por que não também deixar o espanhol como obrigatório, né, no nosso país? Então, essas questões, né, principalmente com a vinda, né, com a implantação da BNCC, com o uso da BNCC, na verdade, como currículo, isso acabou tornando o espanhol uma língua subalterna em relação à língua inglesa, por exemplo. E também ressalta a questão de trabalhar não só a língua espanhola, que da Espanha, né, que vem lá da Espanha, que é como são estudados nas escolas, tanto nas escolas brasileiras, né, que eles dão preferência para materiais didáticos feitos a partir da Espanha, dos materiais que são disponibilizados do espanhol da Espanha, e não do espanhol aqui na América Latina. Por que não estudar o espanhol do Peru, o espanhol da Argentina? Então, todas essas questões me motivaram a trabalhar com esse tema. E é isso, obrigada à atenção de todos. E aberta, né, a contribuições, que é uma pesquisa que está em desenvolvimento, e eu quero muito ouvi-los e que vocês, né, e a contribuição de todos. É isso, obrigada. Vamos lá, gente. A Jamile está louca para responder perguntas. Brincadeira. Quem gostaria de participar, fazer algum comentário, indicação de leitura, a pesquisa dela, fiquem à vontade. Eu acho que ninguém. Eu vou fazer assim uma meio que pergunta-comentário. A questão do espanhol vindo, né, da Espanha, Europa, e a questão do espanhol aqui, América Latina, Sul, colonizadores e colonizados. Como você vê essa questão de um espanhol padrão lá da Europa, colonizadores, dominadores, com o espanhol aqui misturado à língua indígena, aos outros povos, né, que tem, as outras nações que têm os indígenas como povos originários, né? Você vê isso como um meio de continuidade da dominação, da colonização? A meu ver, sim. Estão me ouvindo? Sim. A meu ver, sim. A meu ver, sim. Porque o espanhol é a língua do colonizador por causa da Espanha. Mas aqui no país, os países que fazem parte da América Latina, América do Sul, também são formados de culturas diversas, são formados de identidades diversas, e estão mais próximos de nós, por exemplo, né? Que aqui no estado do Acre, por exemplo, que faz fronteira com Bolívia e Peru.
Por que não, então, as escolas não trabalham o espanhol que é falado no Peru e na Bolívia, por exemplo, que são os países que estão mais próximos aqui de nós e que nós temos um contato mais frequente, digamos assim, né? Porque muitos acreanos saem daqui, por exemplo, de Rio Branco, que é a capital, e vão a Cobija fazer compras, por exemplo, isso frequentemente. Então, estudar a língua espanhola, por exemplo, aqui da Bolívia ou do Peru, facilitaria até mesmo essa questão política, essa questão social, essa questão cultural, que são línguas ali de fronteira, que estão bem próximas. Né? Então, eu acredito, assim, a meu ver, que nós deveríamos sim dar essa atenção maior também a esse espanhol aqui, que é falado aqui na América do Sul. Não que o espanhol da Espanha não seja relevante, não seja importante, mas não somente dar o palco maior para o espanhol da Espanha, mas dar essa abertura também para os outros países que são constituídos de outras culturas e que fazem parte também desse espanhol, né? Apesar de terem sido constituídos dessa colonização, né? Entendi. Eu tenho um comentário, Jamile. À vontade, Gisela. Desculpa, aquela hora eu tive que sair, eu não ouvi sua pergunta, mas eu ouvi uma parte aqui da resposta da Jamile e também vi o trabalho dela, também muito importante, né? É muito bom a gente ver o pessoal jovem, tão engajado, né, fazendo trabalhos que têm realmente, politicamente, são importantes para trazer mudanças para o nosso país, né? Eu fico como professora, né, Rose? A gente se emociona mesmo com isso. E, Jamile, e essa sua questão, para mim, é muito importante. Nós aqui no Acre, né, a gente tem o espanhol de fronteira. Né? Se você vai em Brasileia, você tem, que é uma cidade, para quem não conhece, aqui na fronteira com a Bolívia, ou Assis Brasil, na fronteira com o Peru, fronteira mesmo, você só atravessa uma ponte, só atravessa o rio. Você tem pessoas no Brasil, brasileiros ali, mas falando espanhol de fronteira, né? Ou um português de fronteira, não sei bem, né? Que é uma mistura. Então, isso é muito importante e mostra, mais uma vez, essa força imperialista, né? Por que nós temos que obrigatoriedade de aprender inglês? Que é bom, porque é uma língua fácil de aprender, porque não é uma língua latina, é uma língua fácil de aprender e dá para a gente falar com muita gente no mundo, mas é uma força imperialista isso, né? É um absurdo a gente não ter o espanhol nas escolas e ter o inglês. Eu considero isso assim, um escancaramento do imperialismo na nossa política educacional. E acho que um dos problemas também é a questão da centralização, né, do Ministério da Educação, né? Das políticas centralizadoras. Há talvez algum espaço, não sei bem, mas trazendo o exemplo de São Gabriel da Cachoeira, que eu não sei se você conhece, que é um município no Amazonas, no Rio Negro, no Alto Rio Negro, onde por uma luta que tem muitas populações indígenas e por uma luta de 15 anos das populações indígenas junto à Câmara dos Vereadores, se aprovou uma lei municipal em São Gabriel da Cachoeira que reconhece que no município existem 4 línguas oficiais. Isso quer dizer que as escolas do município são obrigadas a ensinar o tucano, o nhangatu, o português e eu esqueci a outra língua. São 3 línguas indígenas e mais o português. São 4 línguas oficiais, cooficiais no município de São Gabriel da Cachoeira. Isso é uma luta, foi 15 anos na Câmara de Vereadores. Então, a luta política, né, os estudos da academia são importantes que a gente consiga sair daqui de dentro para subsidiar, para ajudar, para ser parceiro com os movimentos sociais, os movimentos de representação dos povos, né, dos grupos, das etnias diferentes. Parabéns também pelo teu trabalho, gostei muito, muito bom. Obrigada. Obrigada, professora, pela contribuição. E eu concordo com a senhora mesmo, porque aqui mesmo no Acre há muitos povos indígenas e
não são estudados nenhuma língua indígena na escola, né? Deveria também ser estudada. E assim como você falou da questão do espanhol de fronteira, que eles definem como portunhol, né? Por ter até mesmo os estudos de estudos, ela fala dessa questão do portunhol, por ter essa mescla do português, da cidade, né, que faz fronteira ali com o país, o estado que faz fronteira com o país de língua hispano-falante, e tem essa mistura tanto do português com o espanhol. Então, ela define essa questão como portunhol, mas que tem muitos estudiosos também que estão, né, contrários a essa questão do portunhol, e que é exatamente essa língua de fronteira, que é essa mistura do português com o espanhol. Muito obrigada pela sua contribuição. Então, vamos lá. Agora que a Gisela voltou, vamos retomar a pesquisa dela. Eu vou reapresentar, né? A Gisela é professora da Universidade Federal do Acre. Ela tem um baita currículo, eu não vou repetir porque já foi dito. Eu vou diretamente para a pesquisa. Corpos de resistência, a expressão dinâmica dos territórios nas paisagens multilocais amazônicas. Bom, gente, ela fala das manifestações artísticas e indumentárias. Eu sei, você vai comentar sobre a pesquisa, sobre os resultados, mas eu lendo o seu resumo, eu pensei numa coisa. Na arquitetura educacional, no ensino. Então, o que você poderia relacionar? O microfone é seu. Desculpa, o que eu poderia relacionar entre ensino e arquitetura mesmo? Ou eu não entendi bem a pergunta, Rose, se puder repetir. Que a minha formação é arquiteta, né? A arquitetura educacional. Difícil essa pergunta, Rose. Ela me encurralou. Bom, não, ensinar pela arte é uma maravilha, né? Que às vezes eu gostava de ensinar com música, fazer paródias, né? E a gente tem todos os outros modos de representar a educação, a cultura, né? Como a música, a arte, e dentro dela a indumentária, mas vamos lá, para os seus comentários. Vou tentar ver se eu consigo responder à altura essa sua pergunta, é muito abrangente, né? Mas talvez pela minha experiência, né? Eu sou arquiteta, eu acho que minha formação, né? Sou arquiteta e trabalho aqui na UFAC na área de artes e na área de design. Então a gente trabalha com várias linguagens artísticas, né? E a arte é isso, né? São linguagens, né? As diferentes expressões artísticas são linguagens. Então, como você estava falando do seu interesse, né, pela língua, do olhar, do não falar, né? A gente transmite, a gente comunica por muitos meios, não apenas pela oralidade, né? Pela língua que falamos, né? Então, este meu trabalho, ele fala um pouco disso, né? De uma forma de comunicação através da indumentária, né? Que eu tenho observado, pesquisado um pouco neste campo aqui, porque é um campo que eu trabalho aqui na universidade. Mas também trabalhar com arte, com as linguagens artísticas, quando na universidade, quando a gente chega com estudantes que acabaram de chegar do ensino médio e a gente vê a dificuldade de entrar neste universo, dessas outras linguagens. E aí eu acho que a sua pergunta sobre a nossa arquitetura educacional brasileira, se eu estou entendendo que é isso, e eu não sou uma pesquisadora de educação, então acho que tem gente muito mais tarimbada para falar sobre isso, mas sobre a experiência que eu tenho,
em sala de aula, com estudantes que chegam para graduação, acabados de vir do ensino médio, e falar de linguagens artísticas, é um universo que, assim, não faz parte da vida deles. A gente percebe a dificuldade. E aí você pensa, qual a responsabilidade da escola nisso? Porque toda criança dança, toda criança desenha, pinta, pula, canta. E a partir do momento que ela entra na escola e começa a aprender a ler e escrever, essas outras linguagens todas são tolhidas. Eu acho que isso é realmente uma questão do campo aí da arquitetura educacional, como, se eu entendi bem, né, o desafio que você me propôs. E aí, quando nós chegamos num curso de artes, falar de outras linguagens, de você se expressar através de outras linguagens, a gente vê a dificuldade dos nossos estudantes, mesmo aqueles que ingressaram em um curso de artes, né? Então, acho que há uma responsabilidade muito grande de tolher a nossa integridade humana, espiritual e corporal, né? Porque nós somos seres de múltiplos sentidos, né? Então, nós percebemos o mundo através da nossa multissensorialidade. Então, é interessante que a gente fale com o mundo, se comunique também de diversas formas, através das nossas diversas formas de expressão, não apenas através da língua. Então, acho que é um campo vasto aí para explorarmos, né? E vejo que a sua pergunta é super importante, mas eu, como não sou pesquisadora de educação para responder, então peguei por um lado da minha experiência pessoal, né? Não sei se atendi. Meu Deus, você me respondeu sobre a sua pesquisa com outra. Você colocou um resumo de um outro trabalho, um resumo nada, uma introdução de um outro trabalho, de uma outra pesquisa, né? Muito, muito obrigada, foi ótimo, né? Muito obrigada. E eu tinha perguntado antes a pronúncia do seu sobrenome, se é Brugnara ou Brunhara? É Brunhara. É Brunhara, né? De origem italiana, né? Do meu pai. Mas eu sempre acabo, quando tenho que dizer para alguém escrever, falo Brugnara mesmo, que já facilita, mas é Brunhara. É Brunhara. Gente, algum comentário sobre a pesquisa da Gisela, sobre a outra pesquisa que ela acabou de propor aqui? Elogios, né? Com certeza, é uma pesquisa excelente, e ainda comentei lá no Padlet que a gente trabalha com conceitos similares, né? Isso é muito, muito interessante, a questão do território, de dinâmicas, né? Então, só para falar que é uma pesquisa incrível, professora. Né? E para participar dos simpósios, vocês enviaram resumos. Eu gostaria muito, muito, muito de ter as pesquisas integrais de vocês para ler. Tá? O meu e-mail está aberto. Eu gostaria muito de acompanhar as pesquisas de vocês. Por favor, me mandem. Vamos lá. Mais alguma coisa que alguém tenha a acrescentar? Não? Então... Alguém aqui perguntou no chat como a arquiteta entrou nessa pesquisa, né? Alguém no chat aqui, Elisângela. eu não tinha observado, perdão. Porque apareceu aqui, por isso que eu vi também, porque eu nem estava com o chat aberto. Eu vi na hora que ela postou. Como a arquiteta entrou nessa pesquisa, vou tentar responder rapidamente para não tomar muito tempo.
Bom, eu a gente, como arquiteto, sofre às vezes um pouco de crise de identidade, porque o nosso curso é arquitetura e urbanismo, então a gente vai do design das artes para as questões sociais. É um curso que está na área de ciências sociais aplicadas, né? Então o urbanismo é a área mais social, os estudos sociais, né? E a arquitetura é mais do design, da técnica e da arte. Então aqui trabalho na universidade, é o curso onde eu estou, não tenho curso de arquitetura aqui, e eu não sei, eu sou muito interdisciplinar. Na verdade, você me pergunta o que eu faço, eu nem sei dizer. Eu realmente tenho muito interesse pela interdisciplinaridade, sempre escolho estar nesse lugar de limbo, assim, de fronteira, e é muito difícil, né? Mas eu não consigo escapar dele. Então, eu acho que eu nem sei responder essa sua pergunta, Ângela, desculpe, eu acho que entrei pela interdisciplinaridade mesmo, pelo minha tendência a ser sempre assim mesmo interdisciplinar, né? Mas essa formação na arquitetura é muito interdisciplinar também. Todo mundo, eu acho que é um pouco assim nessa área, tá? O de médico e de louco, né? Quem nunca? A Juliane levantou a mão, abrindo a fila aqui. Pode falar. É só para avisar vocês que eu mandei o link da lista de presença aí no chat, tá? Para ninguém esquecer de assinar. Ah, acabei de mandar também. Quanto mais, melhor. Obrigada. Bom, dando prosseguimento, agora temos a pesquisa da minha prima, brincadeira, Janice Moraes de Oliveira Cavalcante. Vocês viram, né, que eu também sou Moraes de Oliveira. Ela é professora, é formada em letras, português e inglês, pela UFAC também, é doutoranda no programa de pós-graduação em linguagem e identidade, e eu gostei muito desse identidade. Ela coordena o estágio supervisionado no curso de letras, né, e suas respectivas licenciaturas. Vamos lá. Ela atua no campo de ensino de língua inglesa, da investigação e prática pedagógica, do ensino de língua inglesa e também, né, do estágio supervisionado. Ela traz a pesquisa Relatos de Experiência na Escola Indígena Tamancayan, eu espero não ter errado a pronúncia, e as diretrizes da educação escolar no estado do Acre. Então, vamos lá. Eu introduzo, assim, uma pergunta, vai. A Gisela falou há pouco de uma prefeitura que obrigava a ensinar 4 línguas, dá nó na cabeça da criança, né? E assim, eu li aqui identidade, aí eu estou pensando, a apropriação da língua indígena como identidade indígena, quais as dificuldades que você tem na escola, na pesquisa? O microfone é seu. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar minha fala falando da minha satisfação, imenso prazer de estar aqui compartilhando essa tarde de conhecimento e troca de experiências com vocês, né? E já respondendo à professora Rose e já comentando um pouquinho também da fala da professora Gisela, assim como do Diego, né? As nossas pesquisas e as nossas falas também, elas se entrecruzam em algum momento, né, em um local fronteiriço, como é o Acre, em escolas, por exemplo, indígena, como essa que eu estou pesquisando, é a Escola Indígena Tamancayan, ela fica entre os municípios acreanos de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a cerca de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul, né, bem distante da capital para nós, porque são cerca de 650 quilômetros via terrestre, né, então é longe, mas apenas uma distância física, né? E sobre as línguas, professora Rose e colegas, a Escola Indígena Tamancayan, ela tem uma educação
plurilingüe, né, iniciando com a alfabetização das crianças indígenas, os Noquicuim, né, que antigamente eles tinham, ainda tem, na verdade, a denominação de Catuquina, mas que eles agora estão refutando essa denominação, perdão, eles querem e se autodenominam como Noquicuim. Então, eles têm uma língua indígena, a Noquivaná, que é ensinada nessa escola, e que as crianças são alfabetizadas, né? E só a partir do primeiro ano do ensino fundamental, no sexto ano, é que eles começam a ser também estudar e ser alfabetizados, que assim chama a Secretaria Estadual de Educação, na língua portuguesa. Além disso, eles também estudam a língua espanhola e a língua inglesa, né? Então, eu, como professora de língua, no caso a língua inglesa, isso me chamou bastante atenção, como que essas linguagens, elas transitavam pela escola, como que era esse universo. Então, durante os anos de 2021, 22 e 23, eu estive submersa nesse contexto indígena, visitei a escola indígena muitas vezes, mais de 10 vezes estive com eles, para verificar, para aprender, para estar nesse contexto educacional, né? Então, eu me identifiquei bastante com a fala da professora Gisela, porque ela fala que quando a gente vai aprendendo, a gente vai deixando essa parte artística da linguagem, de se identificar da letra, da música, da dança, e na escola indígena a mesma coisa acontece. Inclusive, eu tenho, já lá nas minhas considerações finais, que eu chamo de inconclusivas, né, uma reflexão do Baniwa, que ele fala que entre as dimensões das tradições orais, né, essa parte começa a ser esquecida, a pintura, a dança, os rituais, porque nós somos uma sociedade grafocêntrica, então isso muitas vezes é um impeditivo na escola indígena, porque a tradição oral é muito forte, né, se aprende muito através dos relatos, através dos ensinamentos, não só de professores, isso não se dá só na escola, né, mas de pessoas, de membros da família, de pessoas mais velhas. Então, a gente esquece muito isso na escola quando a gente privilegia a escrita, né, e a oralidade, eu costumo fazer essa reflexão, especialmente nos estádios, a oralidade, ela é muito tolhida nas escolas do Brasil inteiro. Você, muitas vezes, precisa entrar mudo e sair calado da sala de aula, mas você pede e quer formar um ser reflexivo, crítico, que saiba intervir no ambiente que está atuando, quando a gente não dá voz a essas pessoas. Então, esse simpósio, ele foi perfeito, assim, no sentido de pensar sobre essas relações de dominação, sobre como que a gente pode pensar esses grupos minoritários, né, como a gente pode decolonizar os saberes. Então, essa minha pesquisa, que ainda não está concluída, né, mas está em fase de conclusão, ela dialoga muito nesse sentido da gente refletir como que esses padrões ditos aqui no ensino, por exemplo, da língua espanhola, eles são impostos, né? Como que essa dominação, ela chega também em todos os locais através desse modelo pensado de educação, desse modelo europeu, desse modelo colonizador, que não leva, não dá importância aos grupos minoritários, mas que a gente tem muito a aprender e que a gente tem muito a refletir. Né? Então, estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês, essas reflexões e esses aprendizados. Participações? Diego? Boa tarde, professora Janice, espero que esteja bem. Eu gostaria de pedir para, primeiro, dizer que a sua pesquisa é extremamente relevante. Eu achei, sim, o seu discurso muito, muito profundo e muito bem articulado. Eu acho que realmente essa é a realidade. Eu gostaria que a professora explorasse um pouquinho em detalhe sobre a metodologia da pesquisa da professora. Eu sei que não está concluída ainda, mas me soa como uma pesquisa etnográfica. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a metodologia.
Claro, obrigada pela pergunta, Diego. Então, assim, ao longo desses anos, eu fiz um levantamento do material bibliográfico, de livros, de artigos também, de periódicos, até de publicações da academia, como as dissertações e as teses que tem, e que já foram escritas relativas ao contexto não só escolar indígena, mas também aqui regional, e em especial da Escola Tamacaian, que nós já temos teses e outras dissertações que pesquisaram sobre, mas não no sentido de pesquisar as linguagens como eu estou fazendo agora, né? Então, além desse levantamento também, a gente fez uma aplicação de um questionário com perguntas que foram semi-estruturadas, né, para que a gente pudesse ter uma flexibilidade, para a gente pudesse dialogar com professores indígenas e não indígenas que atuam na Escola Indígena Tamacaian, né, além também do registro que eu fiz de pesquisa de campo, de inserção na própria aldeia indígena ao longo desses anos. Eu tive o apoio da Secretaria Estadual de Educação para poder realizar essa pesquisa, especialmente no contexto pandêmico, que foi quando eu iniciei em 2021, onde o acesso era bastante restrito e muitas vezes negado a todos os pesquisadores que queriam entrar em algum espaço indígena, né, especialmente o escolar. Então, o cacique lá da aldeia e também diretor da Escola Tamacaian, o Joaquim, ele me auxiliou bastante, dialogamos muito. Então, durante essas conversas, muitas vezes despretensiosas, eu consegui colher um material muito rico, né? Não só da direção, como também das pessoas de apoio da escola que lá atuam como a merendeira, né? Como o pessoal de apoio da limpeza, alguns pais de alunos também conversei durante esses anos que estive na escola indígena, para entender como que eles enxergam, para poder tecer comentários, por exemplo, qual é o significado desses alunos estarem num contexto de uma escola indígena, estudando uma língua portuguesa, estudando a língua espanhola, estudando as línguas que não são a materna deles, né? E entender também e tentar refletir sobre o impacto que não só essas línguas trazem, mas como as metodologias utilizadas durante as aulas, elas tinham impacto sobre esses alunos. Por exemplo, de ouvir relatos de professores e professoras que esse modelo padronizado, por exemplo, de sentar em carteiras, de ter horário para entrar, de ter horário para sair, muitas vezes não consegue ser cumprido nessa escola, essa escola indígena, e que isso não desmerece em nenhum momento aquilo que eles estão fazendo, né? Da importância de, por exemplo, festivais na cultura, os mitos, os rituais, as danças, a pintura, o canto. Então, assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu estou completamente imersa nesse contexto, sabe? Mas eu acho que é nesse sentido, Diego. Espero que eu tenha conseguido te responder. Muito obrigada, professora. Mais alguém? Janice, eu coloquei um comentário aqui no chat, né, no bate-papo, mas eu vou fazer aqui abertamente. É maravilhoso que os demais atores da educação, do ensino, aprendizado, tenham sido citados por você, terem trazido, porque, assim, são os invisíveis, né, do processo, são os esquecidos, né, e todos são parte. Né? A engrenagem não funcionaria bem se faltasse um deles. Que maravilhoso. Então, obrigada, mais alguém? Mais alguma participação? Desculpa, eu te cortei. Eu que peço perdão, professora, eu estava só agradecendo. Muita gratidão por todos os comentários. Imagina. Então, vamos lá. Prosseguindo. A Lidiane Martins Ribeiro de Carvalho é mestranda no programa de Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É especialista em psicopedagogia e gênero e diversidade na escola. Desculpa meu engasgo.
e também é licenciada em letras vernáculas. Eu achei isso sensacional. Tem a ver, né, com a pesquisa aplicada, que é atual, né, cujo objeto de pesquisa é a língua na atualidade. Bom, ela traz uma pesquisa interessantíssima, uma etnografia da carta Missalt, a metapragmática em South City Card Game. Apenas introduzindo, tá, que ela vai falar melhor, mas é assim, um jogo, um card, né, cujo cenário é brasileiro, é baiano, né? Você traz aqui a abordagem etnográfica, que é a primeira vez que eu escuto falar, e o interpretativismo de Moita Lopes, né, que muitos de nós já conhecemos. Então, para os comentários, o microfone é seu. Obrigada e boa tarde. Eu acho que ela não está presente, Rose. É isso que eu estou procurando aqui. É isso que eu estou procurando, por isso que eu fiquei quieta um tempinho. Ela também acabou não postando o trabalho, talvez tenha tido algum problema, né? O trabalho dela não está postando. Mas, assim, só pelo resumo, eu já fiquei encantada. Aliás, fica aqui. Não, pode falar, imagina. Né? Encantamento é a palavra de hoje. Né? Eu estou encantada, assim, desde a abertura do simpósio, a inscrição, os trabalhos de vocês, eu estou muito encantada. Janice. Professora Rosa, a senhora me permitiria eu responder a pergunta da Jamile, já que a nossa colega não vai fazer o trabalho, a apresentação do trabalho dela? Pois não, responda. É que eu achei muito pertinente a pergunta da Jamile, ela me pergunta aqui no chat como que eu descrevo essa experiência, né, de contato com a cultura indígena, e se teve alguma resistência por parte deles, né? Então, assim, o olhar do outro, né, é sempre diferente daquele do seu. Então, a minha experiência, eu já tinha tido um contato com alunos da etnia Noquecoin, né, nos anos de 1998, mais ou menos, faz um tempinho, quando eu fui professora do Estado e trabalhei no ensino fundamental, né? Então, foi aí que comecei a despertar o meu interesse por essa cultura e a forma como eles eram tratados, né? Porque na escola dos não indígenas, onde eles estavam inseridos, eles eram os forasteiros, eles eram a minoria, eles eram os desrespeitados, eles eram os preguiçosos, eles eram os burros, né? Então, eu comecei a ter um olhar diferenciado sobre isso, porque eu não concordava com essas denominações. Então, voltar agora, enquanto pesquisadora, e aprofundar um pouco mais essa pesquisa, para mim é extremamente enriquecedora, gratificante, de muitos aprendizados, de muitas reflexões, de pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo hoje na escola, né? E se teve resistência, eu encontrei, sim, resistência, não no sentido de que eles respondessem, por exemplo, aos questionários semi-estruturados, né? Eu sempre fui muito bem recebida, muito acolhida pela escola e pela comunidade, pelos demais professores, mas a gente percebia que quando eu tocava em alguns assuntos que eles não queriam responder, eles têm uma forma diferente de tratar tudo isso, eles não nos dão respostas mal educadas, muitas vezes eles simplesmente não respondem, ou eles mudam de assunto. Então, aquilo para mim já era um indicativo de que eu não deveria ir por aquele caminho, né? Como quando eu perguntava, por exemplo, com quantos anos as meninas devem casar, ou com quantos anos os meninos começam a ingerir bebidas alcoólicas, ou com quantos anos os meninos precisam assumir uma família ou casar, né? Então,
Às vezes eu não tinha essas respostas e eu ia por um outro caminho, reformulava, voltava em outra ocasião aos assuntos que interessavam. Mas, às vezes, eu não tinha respostas para as minhas perguntas e eu considero isso como uma certa resistência, e eu respeito imensamente essa forma de enxergar, mas que foi através desses diálogos que eu aprendi muito sobre esse universo, sobre essa cultura, sobre como eles encaram a morte, sobre o que significa alimentação, sobre relações interpessoais, sobre o que é escola, né? Então, eu tenho muita encantamento por tudo isso. Óbvio que eu tenho minhas críticas, eu tenho as minhas ressalvas, mas eu acho que faz parte de todo o contexto, né? Obrigada pela pergunta, Jamile. Obrigada, professora Rosa, colegas. Por nada, eu que agradeço pela sua resposta. Podemos dar andamento, então? Então, vamos lá. Ninguém se manifestou contra, vamos lá. Lívia, você está aí, né? Eu estou te vendo, você está com o microfone habilitado aí, sua câmera? Sim, professora. Boa tarde, bem-vinda. Vamos lá. A Lívia da Costa Muniz, ela é graduada em Letras Espanhol pela Universidade Federal do Acre também. Ela tem uma segunda licenciatura, que é em Pedagogia, e é mestranda do programa de pós-graduação do ensino de Humanidades e Linguagens, também pela UFAC. Ela participa do grupo ELAI como membro e é professora na rede municipal de ensino da Prefeitura de Mâncio Lima. Bom, agora ela está como professora na Secretaria Estadual de Educação do Acre. Ela traz uma pesquisa intitulada A Decolonialidade no Ensino-Aprendizagem de Língua Espanhola para turmas do 7º ano do ensino fundamental. É um tema que a gente já comentou aqui, né, no simpósio, mas ele traz o diferencial de ter um público-alvo específico. 7º ano do ensino fundamental 2. Que é uma fase também que os alunos são bem agitados, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Então, vamos lá, Lívia. Fala o seu desafio de ensinar espanhol para essa turminha e também a sua pesquisa. O microfone é seu. Obrigada, professora. Estão me ouvindo? As tecnologias digitais, principalmente. Sim. Então, eu quero agradecer, né, a todos vocês que estão aqui, às pessoas que estão presentes. E o meu trabalho, a minha experiência como professora, esse trabalho surgiu a partir dessa experiência, que é recente. Eu iniciei como professora efetiva do estado do Acre, desde maio, entrei esse ano. E eu estou trabalhando no ensino fundamental, com turmas de 6º anos e turmas de 7º anos. Então, eu resolvi direcionar para essas turmas dos 7º anos. E como a professora já mencionou, né, aqui a realidade não é diferente. São alunos também bem agitados. Mas eu escolhi os 7º anos por eles já terem tido esse contato com a língua espanhola já nos 6º anos e já conhecerem um pouco dessa língua. Então, nessa minha experiência como professora, a gente tem um currículo da língua espanhola, e a gente vê a presença dos conteúdos ainda muito, muito voltado para o colonial. Então, como já foi mencionado pelas professoras Janice, pela professora Jamile e também pela professora Gisela, aqui no estado do Acre, especialmente em Mâncio Lima, que é onde eu moro, e aqui no nosso estado, né, ele faz fronteira com países da América Latina, o Peru e a Bolívia. Então, eu tento direcionar aos alunos a forte presença desses países, que nós estabelecemos um contato com essas pessoas, né, com esses estrangeiros que estão aqui do lado do nosso estado. E como já foi mencionado também, se esses alunos fizerem uma viagem aqui para a capital, aqui em Rio Branco,
e eles forem em Brasileia e atravessarem somente uma ponte, eles estarão estabelecendo, né, esse contato com os peruanos e com os bolivianos. Então, muitas vezes, eles acham que o espanhol está somente lá na Espanha, né? Que o espanhol que se deve ser falado, que o espanhol está totalmente relacionado somente à Espanha. E não, a gente precisa trazer essas novas perspectivas para eles, né? De mostrar que o espanhol está aqui do nosso lado, que se futuramente eles quiserem estudar, sair para ir para a Bolívia ou para o Peru, para algum lugar assim estudar, eles já vão ter esse contato, né, com a língua, com as pessoas que estão aqui na nossa região, com esse espanhol que é falado na Bolívia e no Peru, assim como algumas pessoas, né, que ultimamente estão viajando bastante para estudar fora, estudar medicina, essas coisas. Então, eu tento trazer essa realidade, esses povos, a cultura peruana, a cultura boliviana, para que eles possam estar tendo esse contato e se desligar dessa ideia de que o espanhol somente é falado e está totalmente relacionado somente à Espanha. E é interessante também ressaltar que desde o 6º ano eles surgem questionamentos da parte deles. Por que estudar espanhol? Por que estudar inglês? Ah, é muito difícil. Ah, professora, a gente não entende, a gente não consegue acompanhar. Então, é preciso um certo amadurecimento. A gente precisa estar tendo essa conversa com eles, de conscientização, estar explicando o motivo que é necessário estabelecer esse contato, para que assim eles possam ter essa compreensão também de quão é importante a gente estudar as línguas estrangeiras. E é isso. Eu achei que você falaria mais, né? Mas, sim, ok. Conforme tiverem mais algum questionamento, alguma contribuição. Mais alguém? Bom, nós encerramos, então, as excelentes apresentações, né, as excelentes pesquisas. Eu adoraria ter visto, né, sobre o CARD num cenário baiano, seria, assim, uma maravilha. Mas eu vou procurar depois, pela pesquisa dela. Eu não falei de mim, né? Eu sou professora na rede pública estadual, eu sou mais uma daquelas que passou por violência escolar, então eu estou afastada da sala de aula. Eu falei para vocês, né, sobre os grupos minoritários, e eu estou entre eles, que foi o tema da minha pesquisa do doutorado, que são os professores readaptados, né? Eu sou uma professora readaptada. E eu tenho feito pesquisas também. No mestrado foi sobre o pessoal de enfermagem na sala de medicação de um pronto-socorro, né, sob a rubrica de linguagem e trabalho. No doutorado, eu também continuei com linguagem e trabalho, mas em vez da análise do discurso de linha francesa, agora no doutorado, a minha pesquisa foi um pouco de Vygotsky, um pouco da ergologia do Ivo Schwartz e um pouco da psicologia social da Bader-Savaia. Né? Estou me formando agora em criminologia e vou associar a linguística aplicada à área forense, né? Vou me especializar em linguística forense. E eu não paro de estudar, eu não paro quieta. Né? E eu gostaria de ouvir agora as observações de vocês. Obrigada, Janice. Eu gostaria de ouvir as observações de vocês, como se fosse uma consideração que eu não considero final, porque eu quero manter contato com as pesquisas de vocês. E eu vou pedir também para que vocês abram suas câmeras e alguém tire um print da tela, porque toda vez que eu dei o print screen aqui, tentei colar, não deu certo. Então, alguém faz isso por mim, por gentileza. Agora é com vocês, pessoal. Eu posso fazer também? Obrigada, Juliana.
E, professora Rose, eu mandei já 2 print screen para a senhora lá no seu e-mail, já, de 2 momentos diferentes, para a senhora registrar, tá bom? A Juliane é a monitora, né? Ela... Não é isso, Ju? Eu acho que ela vai fazer isso também, professora Rose. Então, gente, falem as suas impressões sobre o que foi o simpósio, para quem é a primeira participação, né? Como foi, como vocês se sentiram? É com vocês. Perdão, professora Professor, Rose, eu acho que a professora Gisela fez uma pergunta no chat e não está conseguindo abrir o microfone, eu acho. Eu não me lembro de ter feito pergunta. Eu estou meio complicada porque eu estou com o celular e o computador, porque meu sinal no computador, o Wi-Fi, estava caindo, então eu abri aqui no celular para ouvir melhor. Mas eu acho que eu não fiz pergunta, não. Mas eu gostei tanto de tudo. Eu mandei uma observação para, acho que a Lívia, né? Que foi a última, né? Eu estou com a Rose também, gostei muito de ver todos os trabalhos. Janice, quero muito ver sua tese, quando você defende. Adorei, muito importante. Lívia, a Jamile fez uma pergunta para você, está no chat. Você pode responder? Sim, professora. Eu busco trabalhar os conteúdos trazendo relacionando com os países que estão aqui ao nosso lado, né? Como já falei, a Bolívia e o Peru, por exemplo. Tinha um conteúdo que eu trabalhei agora no 3º bimestre com eles, estamos finalizando, que era sobre a cultura dos países que falam a língua espanhola. Então, eu trouxe os países que estão aqui do nosso lado. Trouxe a cultura do Peru, as informações, trouxe da Bolívia, trouxe da Argentina, do Paraguai. E a gente também trabalhou a questão da variação linguística, e eu também direcionei para esses países, para o vocabulário desses países, como a palavra, por exemplo, ônibus, né, que é autobus, com as variações dessa palavra na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Paraguai, e assim por diante. Então, eu sempre tento estar relacionando aqui com a América do Sul. E é isso. Mais alguém? Mais alguma observação? Mais alguma consideração? Diego? Bom, eu gostaria de, então, já que a gente vai concluir, de agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse momento e esse espaço com vocês, pessoas assim que também estão lutando por uma educação decolonial. E se assim, pudesse deixar uma mensagem, para a gente não desanimar frente às imposições institucionais que às vezes limitam tanto o nosso trabalho. Já ouvi muitas vezes que o que eu estudo não é avaliação, que muitas críticas que não são construtivas, então para a gente continuar, né, ter força, porque é uma luta muito importante. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Gisela? Você levantou a mão. Sim, só para agradecer mesmo, que você está finalizando, agradecer a sua acolhida muito simpática, muito gentil, Rose. Eu achei assim de uma delicadeza a sua forma de falar conosco, de mandar os e-mails. Assim, muito obrigada mesmo. E a acolhida nesse simpósio, eu adorei poder participar, né? Porque às vezes há temas muito fechados, e não, esse congresso maravilhoso, professora Gracinete, a gente tem acompanhado aí, trabalhando dia e noite, feriado, domingo, muito importante, então agradecer muito a oportunidade, e a minha felicidade, e dizer da minha felicidade de ver essa juventude toda engajada, e não podemos desanimar mesmo, não, de os povos que resistem, que estão sempre lutando, e estamos como parceiros, como a professora Janice, né, no seu trabalho, enfim, estamos como parceiros e ter firmeza, porque
a batalha é feroz, mas né, não pode desanimar. Parabéns a essa juventude maravilhosa. E obrigada, Rose, pela acolhida nesse simpósio que você organizou. A Janice quer falar? Agradecer mais uma vez também, dizer, prima, foi um prazer inenarrável conhecê-la, mesmo que virtualmente. Venha ao Acre, se possível, para podermos compartilhar momentos juntos aqui, conhecer, não sei se a senhora já conhece. Ainda não. Sinta-se acolhida. Muito obrigado, eu repito, pelo acolhimento. Gratidão. Obrigada a todos vocês, foi um prazer estar aqui virtualmente com vocês. Muito obrigada. Gente, eu também agradeço assim a chance de ter passado uma tarde tão agradável, né, com vocês todos, né, trocar experiências, conhecer novas pesquisas, é sempre muito bom. E pegando um pouco a fala da Gisela, eu também me orgulho muito, a palavra é essa, é orgulho, de ver pesquisadoras tão jovens, tão engajadas, e assim, já pensando em temas polêmicos, né, decoloniais, vocês fazem a diferença. Que vocês possam ser exemplos para os seus alunos, que vocês possam incentivar, nós todos, né, que outros continuem depois de nós. Né? Foi uma tarde incrível, encantadora. Eu fico aqui embevecida. E eu acho que dá tempo de quem quiser assistir outra sala, eu acho que deu tempo. Bom, muito obrigada, meu boa tarde. A Juliane, que é a monitora, você tem algum recado, alguma coisa assim para nós? Não, gente, só agradecer, viu, a participação e os trabalhos apresentados hoje à tarde, foram todos muito incríveis, muito relevantes, e é isso, muito obrigada em nome de todo o ELAI. Gente, boa tarde, então, para todos, prazer estar com vocês e que não seja só a primeira. Boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Tchau. Abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Juliane.